Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre o seguinte tema: deuses do lares, ídolos do lar. O que eram esses ídolos do lar? Será que entre esses ídolos do lar, o Deus bíblico, o Deus de Israel, ele se encontrava inserido? Bom, se você quer saber sobre este tema, convido você a vir comigo até o final desse vídeo, mas antes, pessoal, gostaria de pedir a vocês, deixem o seu like. Seu like é muito importante para a gente. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele aparece para mais pessoas. E se inscreva no canal, pessoal. Ativa o sininho, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, venham comigo que vocês vão saber mais sobre esse tema aqui. A Bíblia ela relata a existência de ídolo do lar em vários relatos. Vários personagens fizeram uso deles. Mas o que eram esses ídolos do lares? O que vocês estão vendo aí na tela aí são chamados de terafins, tá? Deuses domésticos do 8º e 6º centímetro, né? E está no Museu do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, tá? Aqui se encontram essas estatuetas para vocês verem aí, tá? Definição nos léxicos. O vocábulo terafim, que é essa expressão aqui em hebraico, possui os seguintes significados: rei de ídolo, que de reverência e meios de adivinhação, ídolo em tamanho pequeno ou de homem, estatuetas ou deuses domésticos. Então essa seria aí a definição dentro dos léxicos, tá? Os léxicos que foram consultados aí. Sua função primária entre o elemento apóstata na população de Israel parece ter sido a de adivinhação, em que papel eles são frequentemente encontrados no contexto como éfode. Eles eram provavelmente de origem mesopotâmica e aparecem ao longo de toda a história israelita, desde o patriarcal até o pós-exílico, entre esses períodos. Tá? Então, ou seja, os terafins eles eram utilizados desde o tempo patriarcal, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, etc., Jó, até o período pós-exílico, ou seja, depois do exílio, ainda foi encontrado dentro da questão de Israel a idolatria, o uso dessa questão dos terafins, tá? Isso aí comprova muito mais em vídeos, principalmente que eu tenho mostrado a questão da datação dos livros bíblicos, né? De que o Pentateuco que as pessoas acreditam lá, que foi escrito por Moisés, nada tem a ver que foi Moisés que escreveu, mas na verdade são escritos posteriores que são formulados com ideias de conceitos, de coisas que estavam no contexto ali dos israelitas, né? Ocorrências no texto bíblico. A primeira nós temos Raquel ali, Gênesis 31, 19, 34, 35, a falar: tendo o ídolo Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. A história aí vocês já conhecem. A partir deste episódio, pode-se deduzir que eles eram pequenos, né? De 30 a 35 centímetros. Seu motivo exato para fazê-lo está sujeito a controvérsia entre os comentaristas. Alguns argumentam que ela tomou os terafins para que seu pai não tivesse parafernália idólatra, né? Parafernália idólatra, enquanto outros explicam que ela queria usá-los ela mesma. Outros dizem que foi por ordem de seu marido Jacó, tá? Então tem alguns estudiosos que colocam esse conceito desse roubo dos ídolos de Raquel aí. Nós temos ali Mica, né, que fala assim: porém subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, estola sacerdotal e ídolos do lar, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Ou seja, Mica foi lá, fez um ídolo do lar e contratou ali um sacerdote para poder oficiar, fazer ali as atividades pertinentes à questão da idolatria ali que estava sendo formulada por ele. Então aí foram lá os soldados, tomaram tudo que era dele, e aí esse episódio também cita os ídolos do lar de Mica. Nós temos aí Mical, que Mical fala assim: Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com manto. Vindo, pois, os mensageiros, e eis que estavam na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Aqui é sugerido que o tamanho e a forma são os de um homem.
Também se refere aos terafins, o que implica que havia um lugar para os terafins em cada casa. Van der Thorn, que é um estudioso, afirma que não há sinal de indignação com a presença de terafins na casa de Davi. Como de fato você vê que não existem proibições para o uso de terafins, ou seja, Deus não condenou o uso de terafins desses ídolos domésticos, desses ídolos do lar. Muitas pessoas falam, condenam muitos aí, criticam católicos por adoração à imagem, criticam tantas outras religiões, por exemplo, como lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. E aí, ou seja, dentro da própria Bíblia não se encontram condenações referentes a essa questão do uso de terafins. É engraçado isso, né? Essas partes aqui são partes evitadas pelos cristãos, pelos religiosos, os pastores, sacerdotes, líderes. Eles não demonstram isso para o povo. É muito interessante, né, essas peculiaridades aí que são demonstradas pelo texto bíblico. O povo de Israel no tempo do rei Josias aboliu também Josias, os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, tá? Todas essas expressões aqui dentro desses textos que eu estou mostrando se encontra o vocábulo terafim, tá? Todos eles em hebraico se encontra o vocábulo terafim. O povo de Israel no tempo do exílio, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentira, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias e por aí se vai. Então no tempo lá de Zacarias também tem essa questão, o tempo do exílio, né? O povo de Israel no tempo do profeta Oséias, que fala porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Como a narrativa do ídolo de Miqueias, o terafim está intimamente associado ao éfode e ambos são mencionados em outra parte em conexão com a adivinhação. É assim uma possibilidade de que os terafins estivessem envolvidos com o processo de cleromancia, tá? No livro de Ezequiel 21:21, Nabucodonosor usa a adivinhação para determinar qual rebelde atacar primeiro. A belomancia, que é o uso, no caso, de lançar flechas escritas com nomes de vítimas projetadas. Necromancia, que é terafins, eram imagens religiosas que às vezes se esperava transmitisse mensagem aos vivos. E hepatoscopia, que é fazendo previsões com base nas configurações e marcações dos fígados dos animais. Então, tudo isso foi realizado ali por Nabucodonosor, tá? Então, seja interessante demais essa questão aí, né? Ocorrências fora da Bíblia. Joséfo, ele menciona que havia um costume de levar deuses domésticos em viagens para terras estrangeiras. E, portanto, é possível que o uso de terafins tenha continuado na cultura popular até o período helenístico e possivelmente além desse período helenístico, que é o período onde foi feita a Septuaginta, né, um período onde os gregos ali dominavam, então, ou seja, até esse período aí que influenciou demais a cultura judaica. De acordo com o Targum do Pseudo Jonathan, os terafins foram feitos a partir das cabeças de humanos adultos do sexo masculino primogênitos abatidos, tá? As cabeças eram raspadas, salgadas, temperadas com um prato de ouro, colocado sobre a língua e palavras mágicas gravadas no prato. Acredita-se que os terafins, montados na parede, conversavam com as pessoas. Explicações semelhantes são citadas nos escritos de Eleazar de Worms e Tobia ben Eliezer, tá? Então se tinha essa questão de que os terafins eles eram, ou seja, feito de cabeças de crianças, tá? Tem essa cabeças de humanos, né, adultos do sexo masculino, primogênitos abatidos. Então tinha essa questão também. Durante a escavação de Jericó por Kathleen Kenyon, foram descobertas evidências do uso de crânios humanos engessados como objetos de culto, dando credibilidade à conjectura rabínica. O tamanho implícito e o fato de que Mical poderia fingir que era Davi levou à conjectura rabínica de que eram cabeças, possivelmente cabeças humanas mumificadas. Então, alguns colocam que o terafim ele era uma cabeça humana unificada ali, ou seja, mumificada. E ali se utilizava, se colocava na parede ali, e ali você vê que tinha pessoas que até se comunicavam com essas imagens, tá? Opinião dos estudiosos. Aí sempre com referências bibliográficas para vocês, tá? Casper Labuschagne afirma que vem por metatese da raiz fatar, né, que é interpretar. Karel van der Thorn argumenta que eles eram figuras ancestrais em vez de divindades domésticas e que a interpretação atual dos terafins como divindades domésticas
sofre de um uso unilateral de material mesopotâmico, tá? Então alguns colocam aí, esse estudioso, que justamente os terafins não seriam ídolos domésticos, mas seria ali uma representação de ancestrais que ficaria ali, daí o sentido de permanecer dentro do lar e os israelitas utilizarem dessa prática aí no seu cotidiano. Pensa-se que Miqueias, que adorava Yahvé, usou os terafins como um ídolo e que Labão considerava os terafins como representantes de seus deuses. Indica que eram evidentemente imagens de Yahvé, tá? Então também tem isso aí, tem o Yahvé, que para quem não sabe é o Deus bíblico, ou seja, quando você traduz no texto bíblico a palavra Senhor, está se traduzindo justamente o tetagrama, que é o Yud-He-Vav-He, que é justamente transliterado pelos estudiosos como Yahvé, tá? E existe uma outra pronúncia que tem um vídeo meu aí, vocês podem pesquisar o nome de Deus, para vocês saberem qual realmente é a pronúncia, se realmente é Yahvé, tá? Dentro da pronúncia aí da questão do paleohebraico, tá? E tudo com fundamentação para pesquisa. Então, ou seja, alguns colocam que esses terafins eram representações do Yahvé. Aí já entra na questão que, ou seja, o Yahvé seria um ídolo do lar cultuado pelos israelitas. Né? Uma questão interessante aí, né? Considera-se possível que tenha se originado como um fetiche, possivelmente iniciando representativo dos ancestrais, mas gradualmente se tornando oracular. Então, ou seja, justamente essa questão de que antes era uma representação dos ancestrais, ou seja, uma lembrança dos ancestrais, que foi tomando, assumindo a forma dessa questão de oráculo, de adivinhação e etc e tal, né? Ocorrência em achados. Descobertas por arqueólogos na Mesopotâmia, Enuse, na antiga cidade no leste do Tigre, e a sudeste de Nínive, foi escavada em 1925 a 1931, indicam que a posse de terafins teve um impacto nos direitos de herança da família. De acordo com uma tabuinha encontrada em Nuse, a posse de deuses domésticos poderia, em certas circunstâncias, permitir que um genro comparecesse a um tribunal para reclamar a propriedade de seu falecido sogro. Aí vocês entendem o porquê de Raquel ir lá e pegar os ídolos, né, os terafins lá do pai dela, Labão, para trazer com Jacó, para que quando o pai morresse, Jacó ele tivesse direito de proclamar todos os bens ali do seu pai Labão, né? Aí tem aí a tabuinha para vocês observarem, tá? Tem tudo referência bibliográfica onde vocês podem ir lá para vocês verificarem da onde eu extraio todas essas informações, tá? Tomados em conjunto, há uma notável conformidade entre a Bíblia e os textos de Nuse. No entanto, há uma conclusão amarga a ser tirada, pois se os patriarcas seguiram os costumes legais dos horeus do século XV antes do nascimento de Cristo, como eles poderiam ter vivido no século XVIII, XIX ou mesmo no século XX a.C., aí tem essa questão. Se eles assumiam práticas existentes somente nesse século, do século XVIII ao XX a.C., né, que essas práticas só tiveram início nesses séculos, então quer dizer que o relato desses patriarcas, ele não é lá do tempo que as pessoas colocam lá atrás, né, bem lá atrás, lá não sei quanto, 2000, 3000 antes de Cristo, não seria nada disso, ou seja, seria bem mais para frente, bem próximo do período do nascimento de Jesus. Em outras palavras, Abraão realmente viveu no reino de Mari? Aí tem essas perguntinhas também. Ou devemos procurá-lo séculos depois no reino de Mitane? Ou seja, qual dos dois aí, de Mari ou Mitane? Ou seja, entre o século XVIII ao XX, né, que seria essa questão aí. De fato, veremos que certos conceitos de período patriarcal, desta vez na esfera religiosa, são correspondidos por ideias contidas em textos da cidade costeira de Ugarit, que é Ras Shanha, cujo período clássico veio ainda mais tarde, em séculos 15 a 14 antes de Cristo. Então aí tem toda essa questão, né? Você veja que aí os relatos dos patriarcas, né, que muitas pessoas colocam sua antiguidade, né? Muitos até têm o debate falando aí que tem uns criacionistas que falam da questão da Terra aí jovem e etc e tal. Tem todo um debate por detrás, vários conceitos que são criados, na verdade são narrativas posteriores. Eu venho explicando sobre isso, principalmente nos vídeos que eu falo sobre Moisés. Eu explico muito sobre essa questão da datação dos textos. As pessoas pensam que o texto bíblico foi escrito
quase lá, quando Deus criou o universo, foi lá e deu para Moisés o que ele tinha que escrever lá, logo depois de ter criado. Não foi assim não, pessoal. Os escritos, principalmente do Pentateuco, que são dos primeiros 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são posteriores, ou seja, são ali período ali de, tem uns que colocam ainda a questão ali do período exílico, tá? Ou seja, quando o povo de Israel estava no exílio, que começou a ser escrito tudo que estava lá atrás, ou seja, ó, milhares e milhares de anos depois que começou a ser escrito, que as pessoas colocam como inspirado. Aí fica complicado você pegar todo esse relato como uma verdade absoluta, como as pessoas colocam, né? Mas, pois bem, então fica esse vídeo de hoje para vocês verem que os relatos patriarcais aí só demonstram cada vez mais, por intermédio de todos os materiais que eu estou mostrando para vocês aqui, que, ou seja, são escritos posteriores, nada mais do que isso, tá bom? Então, agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Pessoal, comenta no vídeo, deixa aí sua opinião, se você gostou ou não. Deixa aí dicas que podem virar vídeos aqui no canal também. Sua dica pode virar vídeo aqui no canal. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas também terem acesso ao vídeo. Compartilhe o vídeo. E, pessoal, deixa o seu like para dar o engajamento e se inscreva no canal, pessoal. Porque quando você se inscreve no canal, você fica por dentro das novidades aqui. No mais, meu muito obrigado, muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.